Então vamos lá, Elaine, por favor. Mensagem 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita, transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparar desde já para a viagem inevitável. É, a gente a gente vive como se nunca fosse desencarnar, né? E a gente tem que pensar nisso, embora seja uma coisa chata da gente ficar falando, mas a gente tem que pensar, a gente tem que viver se preparando sempre, procurar corrigir as nossas falhas, procurar ser cada dia uma pessoa melhor, porque a vida real não é essa daqui, né? Aqui é só uma passagem. A vida real é a vida espiritual. Ok, obrigado, Elaine. Eu só consertaria, né, que aqui também é uma vida real, né? É a continuidade da nossa vida. A vida é uma continuidade, né? Só que em estágios diferentes. Então, alguns deles nós vamos passar aqui na vida física, mas faz parte da nossa vida, e retornaremos sempre à nossa verdadeira condição, que é da espiritual, né? Mas a vida é uma só, né? É uma coletânea de experiências. Obrigado, querida. Diga, Quando eu li Valdemir. essa, quando eu li essa mensagem hoje, eu me lembrei que ela estava muito apropriada para o estudo do livro Nosso Lar. É, Ela vem fechar, ou abrir pelo menos, o tema do estudo da morte, de encarar a morte, de olhar a morte com naturalidade. ok. Vamos então à nossa prece, Verinha, por favor. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma noite para aprender no seu Evangelho os ensinamentos que tem nos deixado e nos tornar pessoas mais humildes, mais caridosas e sabendo ouvir bem os seus ensinamentos e poder tirar deles o proveito melhor. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui com o nosso grupo, coordenado pelo Maurício Valdemir, e com a contribuição de todos os amigos que aqui estão para nos ensinar a aprender cada vez mais. Obrigada, Senhor, por este momento tão rico de aprendizagem. Assim seja. Assim seja. Bom, Graças a Deus. vamos lá então, pessoal. Estamos na pergunta 872, no parágrafo que começa: contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre, fatalmente, todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Ok. Então, tá aí, bem claro, né? Ou seja, a fatalidade, ela não está inscrita ou presente, né? No resultado. Ele coloca aqui a fatalidade na questão das experiências que precisamos viver. E isso é certo, né? Por quê? Se temos algum resgate, se temos uma expiação ou uma prova, né?
omissão, é porque naquele momento, para aquela encarnação, né, é o melhor momento para vivermos aquelas experiências. Então, até aí, beleza, olha, agora você vai passar por isso aqui. Agora, o desdobramento disto, né, se vamos ter sucesso, insucesso, né, se vamos avançar, se vamos estacionar, isso é decorrente de cada vivência, de cada relação com a experiência, ok? Aí não há fatalidade. Tanto que ele diz aqui, a fatalidade acaba aí. Por quê? Na escolha das provas, né? Naquilo que está planejado que a gente vá vivenciar naquela encarnação. Uma vez iniciado o processo da reencarnação, das nossas vivências, das nossas escolhas, isso já não é mais fatalidade, porque senão ela se cumpriria independente do que fizéssemos. E não é isso que acontece. Então, nós podemos sim contornar, alterar, né? Modificar aquilo que, porventura, poderia ser o caminho natural. Mas, dependendo do nosso esforço, nós podemos mudar o rumo da prosa. Tudo bem, pessoal? Ficou entendido isso aí? Vamos adiante. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que lhe se Está, apresentam. está nos acontecimentos. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Isso aí. Então, vamos lá. Um exemplo. Olha só, nessa encarnação, eu pedi, por exemplo, para vir com uma deficiência visual. Beleza. Então, eu vou vir com a deficiência visual. Isso é uma fatalidade. É fatal que nessa encarnação você vai vir com aquela dificuldade visual, porque você pediu, está lá na prova, ok? Mas o benefício que essa experiência pode me promover, né, no aspecto moral, isso não está definido previamente para ninguém. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Então, em alguns aspectos, pode haver fatalidade na composição da experiência. Olha só, você vai reencarnar com essa característica física. Isso é uma fatalidade, vai reencarnar. Agora, a experiência em si, a existência em si, ela não será determinada, né, nos aspectos morais por nada que seja previsto previamente. Beleza? Porque no desenvolvimento da nossa vida, das nossas relações, das escolhas que fazemos, é que vamos aprimorando ou encrudecendo o nosso estado moral. Tá bom, pessoal? Diga, Pedrão. Então, o Valdenir não, Mauro, Valdenir, Mauro, todos nós aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Existe nos nossos dias atuais, por exemplo, um espírito que reencarna com deficiência auditiva. Aí a ciência já consegue fazer com que a audição de uma pessoa, não sei se bem a audição, né, ou os meios que a ciência consegue, faz com que a pessoa consiga ouvir. Nesse caso aí, a fatalidade continua ou se altera? Como é que a gente pode entender isso aí? Então, se for para aquela pessoa passar toda aquela existência com a problemática da audição, não vai ter correção. Mesmo aparelho, cirurgia, não vai ter solução. Por quê? Porque faz parte da experiência daquela criatura essa deficiência. Agora, se ela vem, por exemplo, por uma consequência do que fez no passado,
com uma problemática auditiva. Isso pode ser contornado. Por quê? Porque nessa existência não há um vínculo direto com aquela deficiência em relação às experiências que ela tem que viver. Então, a ciência pode intervir, ela pode, por si própria, melhorar, né? Ou, como um despertamento, passar pela mão, passar, por exemplo, numa casa espírita, num trabalho de saúde, num trabalho, né, como as pessoas descrevem aí, de cura, ficarem curadas. E aí aquilo serve como um despertamento para ela dar atenção a outras coisas. Eu já contei aqui para vocês de um companheiro que paralisou os 2 rins por raiva. Por raiva. Ele tinha muita raiva de uma determinada pessoa e ele deu um choque nos rins e os rins pararam. E ele foi, na época lá do Dr. Fritz, ele foi lá no Dr. Fritz. Dr. Fritz, pô, a situação é essa e tal. O Dr. Fritz, olha, não posso fazer nada por você. A cura do seu mal está em você. Se livre dessa raiva, né? E você vai ficar melhor. Ele não se livrou, foi para a diálise e desencarnou. Então, Pedrão, isso vai depender muito, tá? Tanto na questão da cura, quanto na questão da permanência daquele contexto, que eu não vou chamar nem de problema, daquele contexto pelo qual aquela existência se faz necessário que se cumpra dessa maneira. Olha o caso lá também do Chico, né, daquela pessoa que era um suicida recorrente e ele só precisava nascer, viver e morrer naturalmente. Tiveram lá os problemas, perdas de membros, mas o que era mais importante para aquele espírito é quebrar o ciclo do suicídio. Então, aquilo que é determinante, né, aquilo vai se cumprir, porque faz parte do processo de renovação, que nós estávamos falando aqui. Esse tipo de fatalidade, se é uma fatalidade, ela vai se cumprir. Para quê? Para que no aspecto moral a gente possa se aproveitar daquela experiência para nos tornarmos pessoas melhores. Perfeito. Bom, Isso lembra, Mauro, o cego de nascença lá que Jesus curou, né? Exatamente. Nasceu cego, cego de nascença, e, no entanto, foi curado. Porque veio com essa decisão, com essa programação de dar testemunho do Cristo. Deu testemunho, ficou curado, ok, agora pode ficar curado, tranquilo, vai embora. Não foi nem o pai, nem ele que pecou. Então ele não devia, ele se prontificou a passar por aquela situação voluntariamente. Exato. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos em frente. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso, que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência e nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Perfeito, né? Então, veja que ele não falou da morte como estabelecimento de algo que tem que se dar exatamente daquela maneira. Ele falou do gênero. Então, do gênero de morte, pode ser uma série de variantes dentro do mesmo gênero. Tá? Então, como ele fala aqui, ó, na morte é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Porque todo mundo tem que morrer, não é isso? O corpo tem que morrer. O processo natural do desgaste orgânico vai acontecer. Então, esse corpo fatalmente morrerá. Beleza? Então, é o que ele está dizendo aqui. Pois não pode escapar a sentença que lhe marca o termo da existência. Beleza? Então, se for estabelecido lá, vai ser de algumas horas, de alguns meses ou de algumas dezenas de anos, está dentro do termo da existência. Tá bom? Todos nós temos a nossa cota aí do fluido vital que vai nos dar, então, vitalidade ao corpo até o período estabelecido. Ele continua. Nem ao gênero
de morte. Então, gênero de morte também foi estabelecido lá, né, quando estávamos planejando a nossa reencarnação. Então, você vai retornar ao mundo espiritual por este gênero de desencarne. Então, lá, que haja de cortar a este fio. Então, o gênero de morte que vai levar à morte do corpo e, consequentemente, ao desencarne. Então, isso também está estabelecido, vai se cumprir. Veja que tudo isso que nós estamos vendo aqui, então fatalidade existe? Existe no que diz respeito ao quê? Às condições da matéria. Então, as condições da matéria, sim, né, tem que se cumprir. Então, aquilo vai se cumprir dentro daquilo que foi planejado. Porém, o aspecto moral, não. Ninguém pode predeterminar se alguém vai ser bom, se alguém vai ser mal, se alguém vai ser desonesto. Ninguém pode fazer isso previamente. Nem determinar que você seja assim se você não o quiser. Beleza, pessoal? Muito que bem. Vamos adiante. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos que, então, ouviriam da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ter feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Ok, Ronaldo, só um minuto. Diga, Angélica. Mauro, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Mauro, eu fiquei assim um pouquinho, eu não entendi muito bem essa questão do gênero. O gênero da morte pode ser a fatalidade. Ele já vem pré-determinado. Se vai ser uma morte trágica, é Isso. isso. Gênero, isso. É o gênero. Aí, dentro desse gênero, eu posso ter diversas modalidades, vamos dizer assim, da morte. Isso. Então, se eu vim para morrer tragicamente, eu pode ser por um acidente de carro, um incêndio, uma queda, é isso. Isso. A modalidade, agora, a modalidade não está dentro da fatalidade. Não. Não, O né? gênero está. Sim, mas a modalidade Como não. aquilo vai acontecer, não. Tá. Olha, lembra do caso do irmão Walter, né, que eu conto aqui, que ele estava planejado ele perder uma perna? Não perdeu, mas sentiu dores, né, atrozes na perna. Esse é o gênero. Poderia ir desde perder a perna até ter uma disfunção motora ou sentir dor, ok? Tudo está dentro do mesmo gênero. Dentro do guarda-chuva, gênero. Agora, devido à dedicação, né, de uma vida inteira, né, em prol do próximo, né, de trabalhar pela cura do próximo, né, e décadas assim, ele não precisou perder a perna, mas tinha dores na perna. Não era muito melhor ter dor na perna do que perder a perna? Não tem aquele caso lá que o Valdemir conta da pessoa que perdeu a ponta do dedinho? Está dentro do gênero. Era para ter perdido o braço, né? Sei lá, a mão. Ela perdido o braço, perdeu o dedo. Está lá no Então, livro A Vida Escreve, do Hilário Silva. isso aí. Olha o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça reencarnou tetraplégico. Tetraplégico. Ele podia fazer o quê para mudar aquilo? Nada. Fatalidade, não é? Isso é uma fatalidade. Mas foi um gigante na obra social, no trabalho do bem, né? Um gigante.
Quando ele conseguiu, ele mandou cortar as pernas, foi para uma cadeira de roda, saiu do quarto, saiu da cama, olha que maravilha. Para ele foi uma bênção. Entendeu? Então é dessa maneira que os espíritos nos orientam aqui com relação a essa questão da fatalidade. Ficou claro aí, Angélica? Beleza. Seguindo, Ronald, por favor. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Ok. Então é isso, né? Não há aquele que, uma vez estabelecido as suas experiências necessárias ao progresso, que elas lhe serão retiradas. Não, você precisa vencer aquilo ali, né? Então vamos a elas. Elas podem ser moduladas, né? Ah, não, essa, por exemplo, essa questão mesmo aí de uma deficiência. Ah, não, se aquela pessoa é, for atingida muito bruscamente nessa experiência, ela não vai conseguir. Então vamos fazer de forma mais amena. Então vai lá e atenua, né, a experiência sem deixar que ela viva a necessidade da experiência em si. Então é assim que as coisas vão acontecendo na espiritualidade. Às vezes as coisas acontecem mais intensamente no início, para ver como nós vamos reagir, e dependendo de como reagimos, aquilo se atenua ou até mesmo ah, se cura, se livra-se daquela experiência, né? Aquele caso que eu contei já para vocês aqui, daquela família, né? Que o rapaz tinha problemas com quem tinha mancha de pele, lembra disso? Então, era uma questão que ele precisava vencer. Qual foi a fatalidade dessa experiência dele? A pessoa com quem ele ia se relacionar iria apresentar problemas de pele. Mais que ele quisesse, ele não podia mudar isso. Mas, diante daquela situação, ele conseguiu, né? Ou seja, o problema levou ele à casa espírita. A casa espírita levou ele ao conhecimento. O conhecimento fez com que ele refletisse sobre o seu próprio problema e mudasse a sua relação com o problema. Quando ele, então, se desvincula, né, enxerga com naturalidade aquela situação que ele vivia, o problema não precisa mais existir, porque o processo de cura, né, aconteceu. E aí a esposa ficou limpa, a filha ficou limpa e a família seguiu feliz da vida. Olha como é que são as coisas. Então, onde estava a fatalidade? Para ele, com quem ele fosse se relacionar, o problema ia aparecer. Porque tem que aparecer o contexto, né, pessoal? Se não aparecer o contexto, como é que a gente vai reagir? Se eu tenho que, numa determinada situação, lidar com aquele problema, ela tem que aparecer na minha vida. E são as das mais variadas, né? Ah, será que aquele cara ali vai resistir à corrupção? Ele foi um cara muito corrupto, né? Muito corrupto em outras existências. E agora? Ah, então ele acha que já venceu aquilo ali. Tá bom. Ah, vamos botar ele lá no meio da política, né? Vai lá, vai ser um vereador, vai ser uma pessoa que vai ter facilidade. Pronto, tá aí. Ó. Isso é fatalidade, vai cair naquele meio lá. Como é que você vai lidar com isso? Aí o resultado já não é mais fatalidade. Como eu vou lidar, já não é mais fatalidade. Então, aí é o processo, de fato, de mudança, né, de comportamento, de escolhas, que fará com que a gente leve um saldo positivo ou negativo dessas experiências. Tudo bem, pessoal? Mauro, está dentro dessa história também que você, dentro dessa situação, aquele caso que você conta de que daquela pessoa que foi buscar uma mulher no exterior para não ter um filho. Ah, é. Você conta um negócio parecido com esse, né? É isso mesmo. O rapaz, ele tinha um medo muito grande de ter um filho
com um problema, né? Com necessidades especiais. Ele falou, não, eu vou lá, vou me casar com uma pessoa de outro país, né, para evitar esse problema. Na cabeça dele, isso ia ser a solução. Aí foi para a Europa e tal, aí conheceu uma pessoa lá, se casou, voltou, primeiro filho, Down, síndrome de Down. Então não tem como escapar, gente. Essas coisas não tem como escapar. O que a gente precisa é entender. Uma vez entendendo, opa, então deixa aí, deixa eu fazer o meu melhor aqui, né? E aí, aquele caso que você conta também, né, Valdenir? O cara queria se separar da mulher, né? Aí vai lá no sábio, não, eu quero separar, não sei o quê. Ou queria matar alguém, sei lá. E fala, então tá bom, vou te ensinar como é que você vai matar. Você vai conviver com ele para orquestrar a melhor maneira, não sei o quê. O cara foi convivendo, daqui a pouco o cara não queria mais matar o cara. O cara estava lidando com uma. Essa é a situação da nora chinesa, né? Que ela queria matar a sogra. E vai buscar um sábio para arrumar um veneno para matar a sogra. Mas o cara disse, ó, você vai ser suspeito. Então você é suspeito número 1, você que toma conta dela. Então, nesse período que você vai envenenando, você trata ela muito bem, ama, respeita, ajuda, coordena, faz todo o bem possível. Porque aí, quando ela morrer, você não vai ser culpada. Você não vai ser, pelo menos não vai ser suspeita. E depois de algum tempo, ela tratando bem a mulher, disse, agora não quero mais matar não, porque eu vi ela pessoa completamente diferente. Isso aí. E ele não tinha dado veneno, coisa nenhuma. Ele tinha dado era uma vitamina lá para fortalecer a saúde da sogra. Mas são essas situações que acontecem. Boa, viu? É isso aí. Muito bom. Ai, ai. Vamos adiante. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com a evidência de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só as sublimes de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar a sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Acreditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa. Ele não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Pode seguir. Continua? Tá? Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições mediante as provas por que passa, imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, ele permanece o que era, nem pior e nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Ok. Só um minuto. Bom, então,
esse resuminho aqui, esse parágrafo, não precisa nem de retoque, né? Cristalino a proposta que Kardec nos traz aqui. Ou seja, tudo faz parte do nosso livre-arbítrio, mesmo que soframos a influência, né? Mas quem decide acolher essa influência somos nós, seja pelo pensamento, seja pelos exemplos. Nós sempre escolhemos e decidimos aquilo que vamos fazer. Não dá para terceirizar a ação. A ação é nossa, porque o pensamento é nosso, a fala é nossa, o olhar é nosso, a ação é nossa. Ah, mas eu fiz porque eu estava sob o efeito de um espírito obsessor. Você colaborou para isso. Beleza? Por quê? Aquela história da pedrada do Chico, né? Se a parede não tem furo, a pedra não passa. Então, se você faz a sua parte, você também estará ali meio que, né, refratário a essas influências. Tá? O refratário, gente, não significa que a gente não vai senti-la, não. Vai sentir a influência, mas vai resistir a ela. Tá bem? Então, é isso. Então, nosso livre-arbítrio é a nossa chave. Chave para nós possamos nos livrar de toda e qualquer influência mal intencionada. Por isso eles falam que não há arrastamento irresistível, né? Exatamente. Não há arrastamento irresistível. Todos podemos vencer. Se não vencemos, é porque nos comprazemos ainda naquela situação. E é o que mais acontece num planeta de expiação e provas, com a maioria dos espíritos, acontece esse tipo de situação. Por isso que é importante nós nos conhecermos. Isso é muito importante. Fundamental. Porque se a gente faz esse exercício de observar as nossas inclinações, nós vamos perceber, caramba, eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer, eu busco esse tipo de vivência. Mas eu quero isso ainda para mim? Pode ser que a resposta seja quero, ok. Seu momento evolutivo ainda te prende a essas questões. Mas se você já decide, não, não quero mais isso para mim, mas eu já identifiquei o que eu preciso mudar. Aí vamos para a próxima etapa, que é o quê? Nos esforçarmos contra aquelas ações, aqueles pensamentos que eu antigamente buscava, mas que hoje eu reconheço que não devo mais permitir, né, que isso faça parte da minha vida. Tendo a clareza de que, pessoal, não vou mudar da noite para o dia, né? Mas eu vou persistir na mudança. Então, mas eu ainda me pego fazendo. Ok, vai se pegar mesmo. Mas, no momento em que você estiver diante daquela experiência, mude o pensamento, mude o foco, né? Escolha fazer outra coisa. É assim que a gente vai lutando contra as nossas más inclinações. Né? Diga, Pedro. Aqui ele diz assim: se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior e nem melhor. Se a gente não melhorou, também a gente não piorou. Consequentemente, a gente não retrograda, graças a Deus. Né? Exatamente. Exatamente. Às vezes as pessoas dizem, não, aquela pessoa ali fez muito mal. Nossa, como ela saiu pior. Não saiu pior, ela já era aquilo ali. Ela já era aquilo ali. Ela não avançou. Beleza? A pior criatura que nós possamos encontrar nessa vida, ela é aquilo para frente, nunca daquilo para trás. Né? Isso é uma máxima a todos nós. Né? Como ninguém retrograda, ninguém pode piorar uma coisa que já mudou, que já incorporou como atitude nova. Outras coisas ele pode continuar fazendo ainda, ok. Né? Nós temos aí uma vastidão de situações em que precisamos mudar. Mas em aquele aspecto que a gente já conseguiu vencer, aquilo a gente não vai perder mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos
tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos e repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Ok. Por exemplo, quem sou eu para corrigir Kardec, né? Mas eu creio que, não, na minha percepção, não existem espíritos maus, né? Porque ninguém é mal por essência, ninguém é mal por origem, né? Nós fazemos mal quando prejudicamos alguém, quando agimos contra a lei. Estamos tendo atitudes más, mas não somos maus, somos ignorantes do bem. Tanto é verdade que, quando despertamos para isso, deixamos de fazer a maldade. Tá bom? Então, esse é um ponto. Quando ele fala aqui, né, como se aquele planeta, aquele mundo nunca fosse mudar, e aí ele pede, como é que ele bota aqui? Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos, né, após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundos melhores. Então, assim, como se o mundo fosse fadado a estar sempre naquele estado, e não é, né? Não é. E na medida que a gente progride verdadeiramente, nós entendemos o nosso papel diante do outro e desperta cada vez mais abundantemente em nós a vontade de fazer o bem a esses que, como nós, já sofremos tanto. Olha o caso do Bezerra, né? Bezerra, olha, agora você pode escolher qualquer outro lugar para você continuar a sua trajetória. Não, eu quero continuar aqui, me deixa aqui. Enquanto tiver um irmão meu sofrendo, eu quero ficar por aqui. Olha aí, olha como é que muda. Não é? Então, é uma fala, não está errada, a fala de Kardec, jamais, né? Mas, diante do entendimento que a gente já construiu até aqui, ficaria mais claro, né? Se essa abordagem fosse dada de forma diferente, né? Mas não está errado, tá, pessoal? Está tudo certo. É uma questão apenas da gente entender com maior profundidade o que está dito aqui por Kardec. E que a gente fala sempre, né, Mauro, que Kardec fala de generalidade, ele não fala de especificidade, né? Do A ou B. Ele fala de possibilidade. Se você viver bem nesse planeta, você tem a possibilidade de repousar no outro e não precisa voltar para esse. Mas vai chegar um momento que você vai ter que voltar. Isso me lembra lá o livro Obreiro da Vida Eterna, onde o Albano Metello tem essa situação, onde ele quer alcançar o ponto alto da reencarnação dele. E ele trabalha, e como espírito, depois ele trabalha e consegue atingir um ponto alto da reencarnação, da evolução dele. Quando ele está lá no alto, ele subiu sem olhar para o lado. Ele foi trabalhando, servindo, ajudando. Quando ele está lá no alto, ele olha para o vale e vê muita gente sofrendo. E numa noite, ele vê o vale iluminado. Aí ele pergunta por que o vale está iluminado. Aí os amigos dizem para ele: Jesus está indo ao vale ajudar os necessitados. O vale que ele tinha abandonado e não tinha ajudado os outros. E ele se sentiu tão envergonhado, ele desceu, foi até o vale, começou tudo de novo. Agora vamos subir sim, mas vamos subir todos, nos ajudando mutuamente. Então, é dentro dessa ideia que Kardec coloca aqui, né? Eu posso ir embora e caminhar. Ele podia ir. Só que a consciência estava doendo. Eu não ajudei. Jesus está descendo para ajudar. Os amigos superiores a ele estão descendo para ajudar. E eu não ajudei. Então, ele meio que culpado, aspas na palavra culpado, né? Ele acaba voltando para ajudar. Acho que é nessa ideia também que Kardec coloca aqui, dessa generalização. Pode ser assim. Mas, quando você chega lá em cima, você vê que você precisa voltar para ajudar quem está embaixo. Ok. Podemos seguir, pessoal? Fechamos aí o capítulo 10.
Vamos entrar no capítulo 11. Lei de justiça, de amor e de caridade. Pergunta 873. Capítulo 11. Ele vai falar da justiça, direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade, amor do próximo, amor materno e filial. Justiça e direitos naturais. 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É, fora de dúvida, que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Ok. Então, mais uma vez, afirmando que, no que diz respeito ao espírito, nada é dado de graça. Tudo se faz por conquista. Tá? Então, mesmo a questão da sentimento de justiça, ele é construído ao longo do tempo, ao longo das experiências. Como ele fala, Deus coloca a semente no coração. Como todas as virtudes existem em nós, em germe, mas elas serão desenvolvidas por esforço de cada um. Ninguém já nasce justo, ninguém já nasce bom, ninguém já nasce honesto, não. Nós vamos ter que desenvolver tudo isso com as nossas experiências, com as nossas escolhas, com os nossos saberes. Ok? Então, é disso que se trata. Então, quando nós entendemos isto, aí a gente enxerga o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos. Né? Se eu quero um futuro mais feliz, que eu trabalhe para isto. Se eu quero uma condição espiritual mais feliz, que eu trabalhe por isto. É simples assim. Deus não impede nada, Deus não bota entrave, coisíssima nenhuma, pelo contrário. Mas ele não fará por nós, por nenhum de nós. Nem Jesus teve esse privilégio. Jesus chegou na condição que chegou pelos seus esforços. Tá bom? Pelos seus esforços. Não tem almoço de graça, né? Não tem nem já pago. Beleza? Tem uma perguntinha aqui no chat. Deixa eu ver aqui. A Marcela botou lá, né? A palavra repousar seria relativa ao sofrimento, às expiações? Repousar daquela situação aflitiva, né? Porque, veja bem, Marcela, essa situação que você colocou, ela é muito relativa, porque os espíritos superiores não enxergam, penso eu, né? Não enxergam nas situações difíceis ou aflitivas ou penosas como algo ruim, né? Pelo contrário, eles entendem aquilo como oportunidade de sedimentação das virtudes e auxílio àqueles que precisam, mesmo que seja pelo seu exemplo diante do sofrimento. Então, eles não têm isso de, eu preciso ter uma vida tranquila, sem problemas, para poder estar no gozo, né? Não, pelo contrário. Olha aí, quantos espíritos estão escolhendo reencarnar agora para nos ajudar? Né? Se fosse outro, dizia assim, não, pera, deixa passar um pouquinho esse tumulto aí, né? Aí eu vou, tranquilo, né? Então, agora aí pode dar ruim. Né? Eles não pensam assim, pelo contrário, né? A questão do repousar, dizem os espíritos, né? É mudança de tarefa. Estava fazendo uma tarefa aqui, vamos supor, que exigisse mais de nós, vamos fazer uma outra tarefa aqui que seja mais amena, mas continua em tarefas, né?
Você vê Jesus, né? Jesus, na sua condição, veio aqui sofrer, ir para a cruz, né? E é quem é, e nunca reclamou. Então, é dessa maneira, né? Esse repousar aí não é ficar na sombra. Com certeza não é ficar na sombra. É o que a gente diz lá na quarta-feira, né? Vamos descansar agora trabalhando em outro lugar. Acabou o É programa isso da aí. rádio? Vamos descansar trabalhando lá no consultório, trabalhando lá onde você está trabalhando. É outra maneira de descansar. É verdade. Diga, Ronald. Um bom exemplo seria, no nosso caso mesmo, nós militares. A gente às vezes está reclamando, porra, essa unidade está sugada, o negócio aqui está brabo. Aí a gente consegue uma transferência para uma unidade mais light, mais tranquila, mas o trabalho continua. Mas é que é uma unidade mais, né? Pega um comandante mais consciente, né? Menos radical, mas o nosso trabalho continua, nossa missão está lá. É. Tem muita gente que diz assim, não, eu vou para o trabalho porque eu quero descansar. Porque em casa é pior. Eu sou um, eu sou um. Então, então é Quem isso, está nativo aí se prepara. o Quem está trabalho é o nativo se mesmo, o prepara. trabalho é o A, mesmo. O que muda é a nossa postura diante do trabalho. É. a escala em casa é mais apertada do que lá. Ai, ai. Vamos adiante? 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. É isso aí. Então, o problema não está na lei. A lei está lá intacta, né? O problema é como nós interpretamos e lidamos com a lei, e todos os seus aspectos. Então, porque Deus com um é diferente com o outro? Não. A lei é a mesma, mas ele, em relação ao que ele está contribuindo para o resultado, é diferente da sua contribuição para o mesmo resultado. Ninguém é igual a ninguém. A gente costuma dizer, né, principalmente quando fala lá da evangelização, né? Mas eu criei os meus filhos igual. Está errado. Eles não são iguais, as necessidades não são as mesmas. Você observou a cada um? Você teve a oportunidade de perceber a necessidade de cada um, né? Para poder dar a cada um segundo a sua necessidade? Ou estabelecer um padrão e queria que todo mundo se encaixasse ao seu padrão? Aí vai dar errado. Deus não faz assim conosco. A lei é uma só, mas a atuação da lei em relação ao que nós oferecemos a ela é diferente, é individual. Por isso nós vamos ter méritos, deméritos, vamos ter atenuantes ou agravantes, tudo fruto do nosso ingrediente diante da experiência. A experiência é a mesma para todo mundo. Todo mundo vai passar por isso aqui. Agora, como cada um vai passar por cada experiência é individual. Diga, Pedrão. Só para descontrair, um fla-flu são paixões que alternam esse sentimento. Vamos adiante. Voltando aí, só, Mauro, só nessa questão ainda de verem as leis de maneira diferente, isso vai muito do egoísmo que ainda existe em nós. Eu quero sempre distorcer a lei ou torcer a lei para que ela esteja me beneficiando. E quando me beneficia, não tem almoço de graça, né? Se alguém almoça, alguém paga. Se me beneficiou, prejudicou alguém. O ganha-ganha é complicado. O dia que nós tivermos uma situação de ganha-ganha, estaremos cumprindo essa lei. Então, por isso, essa dificuldade, pelo menos eu entendo assim, essa dificuldade de entendermos de uma maneira igualitária as leis de Deus. Ainda temos muito que vencer de egoísmo dentro de nós. Ok. Pessoal, bom, minha proposta é que a gente pare aqui na pergunta 875.
vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar esse estudo, vamos dar uns 5 minutinhos para que alguém possa beber uma água e ir ao banheiro. Enquanto isso, eu vou disponibilizar lá no grupo o link, e aí a gente volta para iniciar o estudo das obras do André Luiz. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir o nosso irmão Carlos fazer a nossa prece. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecemos a Jesus pela oportunidade de mais um pouco de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade amiga da nossa casa, que ajudaram na orientação dos nossos condutores, Aldeni e Mal. Que tenhamos uma noite tranquila, temos um próximo estudo tranquilo, que está iniciando agora, para que possamos, durante a semana, pôr em prática um pouquinho que nós aprendemos. Sendo assim, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Graças Gente, a um Deus. abraço. Voltamos daqui a pouco.